Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui com vida e com saúde, prontos para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e pedimos a licença para entrar aí até a sua casa, e com certeza nós vamos adorar juntos. Vamos começar o culto desta noite cantando o hino de número 336, Almejo o Lar. Que esse possa ser o desejo do meu coração e do teu coração todos os dias, almejando o lar eterno, morarmos eternamente com Jesus. Almejo o lar, paterno lar amado, de meu Jesus ao peito está. Bem longe andar do mundo e do pecado, no perenal e doce lar. Com sonhos mil eu comecei na lida, um só de todos esta em minha vida. Meu peito arde forte desejar, almejo lar, almejo lar. Desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, eu vi em doce sonho, país melhor, a pátria além. Mansões, jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. No mundo aqui as flores se murcharão, as aves já seu ninho abandonaram, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, almejo lar. Desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, o barco busca o porto, as águas no regato mar. O filho vem da mãe ao ser absorto. Eu quero ir também ao lar. Em meu viver, em riso ou desventura, também cantei e o eco só perdura. Qual triste voz dolente a soluçar. Almejo lar, almejo lar. Desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce lar. Amém? Nós acabamos de cantar que nós desejamos esse lar, e ao chegarmos naquele lar, nós veremos Jesus. Verei Jesus é a música que nós iremos cantar agora. Cante com seu coração.
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre o louvarão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Neste momento, chegou um momento especial, o momento da oração. E o nosso irmão Fábio Lopes, representando a igreja de Rosa Garcia, estará orando por nós e por todos os pedidos que foram feitos e aquele pedido que você também tem em seu coração. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, com a tua casa, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, protegendo, blindando contra a doença, as maldades. Que a graça de Jesus esteja com você nessa noite. Parabéns por você estar assistindo esse culto. Persista, insista em assistir os cultos online, viu? Não deixe de assistir os cultos. Prestigie, assiste as lives, os cultos. Mas já se prepara, porque quando a igreja abrir, o seu lugar é aqui, viu? Continue assistindo as lives, continue assistindo pela internet os cultos, mas não deixe de frequentar, não deixe de prestigiar o culto presencial, tá certo? Porque Jesus tem um encontro com você, com a sua família, aqui na igreja. Tem uma bênção especial para nós aqui. Infelizmente, por enquanto, não é possível ainda, mas já se prepara para os cultos presenciais, tá ok? Mas obrigado por você estar assistindo. Eu não sei aonde essa live vai alcançar, não sei quem o Espírito Santo vai alcançar nesse momento, quem vai assistir, talvez centenas, milhares de pessoas. E eu oro para que o Espírito Santo realmente alcance seu coração, onde você estiver, que você tenha realmente o foco em Jesus Cristo, um verdadeiro encontro com Jesus, e sinta Jesus mais perto de você do que nunca. Eu não sei qual é o teu sofrimento, a tua mágoa, a tua lágrima, eu não sei qual é a tua dor, mas Jesus sabe, Ele conhece, Ele está do seu lado, e Ele está lá no santuário intercedendo por você neste momento. Eu vou orar agora por você, pela sua família, pela minha família, orar por todo esse movimento, esse momento terrível que nós estamos passando, mas eu quero pedir para que você faça seu pedido. Você tem aí a opção nos comentários aí da live, para você fazer o seu pedido de oração, o seu pedido por alguma cura, ao emprego, eu não sei qual é o seu pedido. Então coloca, expõe, externa o seu problema aí. Mas também, se você tiver alguma gratidão, algum milagre para contar, alguma bênção, coloca aí também. Se essa live, essa pregação que vai ser feita daqui a pouco, os louvores tocarem em seu coração, coloca aí que está tocando seu coração, que você está mais perto de Jesus através do culto dessa noite. Glorifica, louva, agradeça também, tá ok? E muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente nesse culto, tá ok? E desde já convido para o próximo. Vamos falar com Deus, vamos fechar os olhos e nos conectar com o céu agora. Vamos desligar de tudo e pensar em Jesus e colocar o foco em Jesus em oração. Pai do céu, que privilégio, Pai,
Que privilégio, que bênção que o Senhor dá para nós, neste momento, de estar com vida, de estar com saúde e de estar aqui adorando o Senhor. Que privilégio, bom Deus, poder estar na tua presença aqui na igreja, no teu templo, na tua casa. Senhor, infelizmente, muitos gostariam de estar aqui onde eu estou agora e não podem. Muitos gostariam de estar e não podem. É muito triste poder ver a igreja, não poder ver a igreja com as crianças, com os idosos, a igreja cheia. É triste, mas eu te louvo e te agradeço, Pai do céu. Eu te louvo e te agradeço, porque apesar de todo momento difícil, apesar do sofrimento, das mortes, da doença, da pandemia, apesar de tudo, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Apesar de tudo, nós temos promessas na Bíblia que são fiéis, promessas que o Senhor vai cumprir e já está cumprindo. Apesar do sofrimento, existe uma aliança eterna, como a gente viu na lição de escola sabatina, uma aliança eterna, que nós fazemos parte através do sangue de Cristo, através da cruz de Cristo. Uma aliança através da cruz. E através da cruz nós temos esperança, paz no coração. Através da cruz nós temos libertação, cura. Através da cruz nós temos a certeza da vida eterna e da ressurreição, Pai. E isso é motivo de gratidão. Mesmo que a gente morra, nós temos a certeza que a morte é um sono. Através da cruz de Cristo estaremos descansando, apenas fechando os olhos, aonde abriremos para acordar e ver Jesus, o rosto de Jesus face a face. E isso é maravilhoso, isso traz paz para o coração, Pai. E são essas palavras que eu peço, que o Espírito Santo leve essas palavras ao coração de todos aqueles que neste momento estão sofrendo por causa da pandemia e as consequências do coronavírus, Pai. Olha com carinho, Senhor, por aqueles que estão isolados dentro de casa, aqueles que estão internados no hospital, aqueles que estão numa UTI. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Olha com carinho, traz cura, opera milagres, se for preciso, e se for do teu querer, opera milagres, Senhor. E cada milagre que o Senhor operar, cada cura, cada pessoa que sair da UTI, que saia curada, mas principalmente, Pai, que toda a glória seja dada ao nome de Jesus, Senhor. Não adianta a pessoa ser curada e continuar do mesmo jeito. Então eu peço pela cura da alma, a cura do coração. Pai, esteja com os familiares, os pais, as esposas, os maridos, os filhos, todos que estão sofrendo, angustiados com aqueles que estão doentes. Peço também um conforto para aqueles que estão de luto, que infelizmente perderam alguém neste momento, que tenham a esperança na ressurreição, a esperança no encontro com Jesus, Pai. Bom Deus, o momento é difícil, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai passar. Isso vai passar. O Senhor está no comando de tudo. Eu tenho certeza, bom Deus, eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que essa pandemia perdure por mais tempo, porque o Senhor sabe que a porta da igreja fechada é a chance de salvação que algumas pessoas estão perdendo, porque a porta da igreja aberta é porta de salvação. Então queremos as igrejas abertas, queremos as igrejas funcionando para pregar o evangelho, mais pessoas estudando a Bíblia, mais pessoas se batizando, Pai. E com a igreja fechada não dá, e o Senhor sabe disso. Então tenha misericórdia, Pai. O Senhor está no comando e permita que saiamos logo dessa situação, voltemos à normalidade, Senhor, para que o Espírito Santo possa nos usar com mais poder ainda. Pai, que possamos sair dessa pandemia renovados pelo Espírito Santo, que não saiamos dessa pandemia do mesmo jeito, que saiamos mais fortes, mais fortalecidos na graça de Jesus, mais fortalecidos na fé, mais preparados para a volta de Jesus, Pai. Que não saiamos dessa pandemia do mesmo jeito, que o Espírito Santo faça uma obra milagrosa aqui dentro do coração da gente, Pai. Como eu falei, além da cura física, produz uma cura na alma, um milagre da conversão no coração de cada um de nós, Pai. Esteja com os médicos, com os enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente. Pai, esteja com os desempregados que estão passando necessidade e usa cada um de nós da tua igreja para ajudar essas pessoas dentro do que a gente puder. E bom Deus, eu te louvo e te agradeço pelas vacinas, Senhor, porque essas vacinas estão vindo em tempo recorde. Essas vacinas estão vindo num tempo muito rápido, inexplicável, sim, mas eu vejo a tua mão poderosa nessas vacinas. É o Senhor guiando a ciência, é o Senhor guiando a medicina para trazer a vacina, Senhor, e que reconheçamos o teu poder nessa vacinação.
para que possamos sair desse momento difícil, Pai. Bom Deus, continua com a gente nesse culto. Olha com carinho para cada lágrima derramada e enxuga cada lágrima neste momento, Pai. Que o Espírito Santo conduza o louvor, que o Espírito Santo conduza a pregação nessa noite, Senhor. Tem misericórdia, nos lava pelo sangue de Jesus Cristo, nos lava de todo o pecado e maldade, de todo egoísmo. E, bom Deus, eu termino esta oração humildemente. Lembrando as palavras de Jesus lá no Apocalipse, Senhor. Eis que venho sem demora. Jesus falou, e Jesus não mente. Jesus é fiel, e Ele sempre cumpre o que promete. Jesus falou, eis que eu venho sem demora. E nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Por isso oramos como está no Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Não aguentamos mais, Senhor. É muito sofrimento. Nós queremos que Jesus volte logo. Vem, Senhor Jesus, nos tirar dessa situação, renovar este mundo, este planeta, renovar nossa vida e nos trazer finalmente a vida eterna, a paz eterna e a felicidade eterna que a Bíblia promete. Vem, Senhor Jesus, e que o nosso foco esteja no céu, na vida eterna e na cruz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que essa oração seja a tua oração a cada dia, que o nosso foco esteja em Jesus, no céu e na vida eterna. Nós vamos ouvir agora uma música, um hino inspirador, que o Espírito Santo use o Paulo agora nessa mensagem musical. Eu sou rocha firme, tu és meu Senhor, El Shaddai, Emmanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu pai correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Meu Deus correu, eu deixei, eu sei, quebrei seu coração, eu só me feri, tentei viver sem Deus. Mais uma noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu vi antes de eu chegar. Eu vi meu pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correndo assim, mas Deus correu. Foi quando eu caí,
longe do meu lar, mas mesmo assim Deus me deu seu perdão. Foi quando eu caí, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Se eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, disse filho, me fez seu filho. Disse filho, eu ainda te amo. Meu Deus, correu pra mim. Veio até mim. Amém. Boa noite a todos, você que nos acompanha pelas redes sociais, essa live. Divulgue aí com seus amigos, nos seus grupos, né? Os links aí, para que mais pessoas tenham acesso aos nossos cultos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos vivendo este momento muito conturbado, e hoje nós gostaríamos de falar da eternidade, de algo que nós sentimos. Nós queremos falar de esperança, nós queremos falar de saudades, mas saudade, irmãos, saudade da eternidade, saudades do céu. E queridos, o primeiro texto que eu quero deixar nesta noite se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 3 e o verso 18. No capítulo 31 e o verso 8, aliás. Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 8. Esse texto, ele traz uma carga de esperança, de confiança na luta, neste mundo, nos desafios que encontramos, os desafios dessa caminhada cristã, que ele foi usado, foi dito por Moisés na sua despedida, para trazer força, para dar força, confiança, esperança para o povo e para o novo líder que Deus havia levantado ali para guiar o seu povo, o povo de Israel, na caminhada rumo à terra prometida, que foi Josué. E o verso 8 do capítulo 31 de Deuteronômio diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não temas, nem te atemorizes. Este texto eu gostaria de deixar como primeira palavra para cada um daqueles que estão assistindo essa live nesta noite. As palavras do Senhor através do seu servo Moisés, e que foi repetida mais vezes ainda ao final do capítulo e logo após
Josué assumir também a liderança do povo. Queridos, Moisés estava ali, Deus disse assim: olha, sobe no Monte Nebo, que eu vou te mostrar a terra, mas tu não vais entrar nessa terra prometida. Irmãos, eu fico pensando no coração de Moisés, aquele homem ali, que durante 40 anos guiou aquele povo ali. Aproximadamente 40 anos à frente daquele povo ali pelo deserto. E ele suplica alguns versos, alguns capítulos atrás ao Senhor: Senhor, permite que eu entre nessa terra. E Deus diz assim: olha, acessa essa conversa, Moisés. Sobe ao monte que eu vou te mostrar. Subiu ao Nebo para contemplar. Mas Moisés, ele suplicava, eram momentos ali que ele estava temeroso, não porque Deus pudesse falhar, mas ele tinha medo que após a sua saída o povo deixasse os caminhos do Senhor. Suas palavras de despedida apresentadas em Deuteronômio 31 repetem conselhos e desafios. Conselhos e desafios. Ser forte e corajoso. Ao todo, são 7 lembranças de que fidelidade, novos desafios, conquistas exigem força e coragem. Queridos, estamos passando tempos difíceis e Moisés, através de Moisés, Deus sabia os tempos difíceis que seriam para o novo líder ali, que era Josué. Mas ele estava garantindo, estava dando a garantia da sua presença, da presença divina no meio do seu povo. Mas veja bem, irmãos, por que eu trouxe essa palavra hoje? Por que eu pedi a Deus uma palavra para trazer nesta noite? Porque nós estamos vivendo um período que muitas vezes nós podemos pensar, irmãos, até que será que Deus está conosco ainda? Estamos passando por tantas dificuldades, por tantos desafios, quando atinge a família, quando atinge a saúde, é muito complicado. Mas Deus, Ele sabe também dos nossos desafios hoje em dia. E Ele está dizendo também, através da sua palavra: o Senhor é quem vai adiante de vocês, povo de Deus, Igreja Adventista do sétimo dia. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, se existe a presença de Deus, se Deus está comigo, tudo será 1000 maravilhas? Absolutamente. Absolutamente. Deus sabia dos desafios, e Ele sabe também dos nossos desafios hoje. É por isso que Ele disse essa palavra através de Moisés, e deixou para nós também, porque Ele sabe dos desafios que enfrentaríamos. E é interessante, irmãos, que a garantia da presença divina permanece firme hoje, mais do que nunca. Mas ela não elimina os problemas. Cristo mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas também garantiu: eu estarei convosco todos os dias. E nos deu a certeza da vitória. Ele disse: se confiarem em mim, crerem que eu estarei convosco, puserem e depositarem a sua confiança em mim, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Queridos, são promessas grandiosas e maravilhosas.
Nós estamos vivendo num período conturbado, sim. Nós vivemos num mundo e num país que não é o nosso. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Este não é o nosso lar. Assim como o deserto ali não era o lar do povo de Deus. Deus tinha um país maravilhoso no qual ele disse: aquele que mana leite e mel para aquele povo. A promessa era um país maravilhoso. Imagine agora, irmãos, a promessa de um novo lar, de uma nova terra, renovada. Sabe, queridos, é essa esperança, são essas promessas, inclusive de um novo nome, é que fazia o coração de Moisés vibrar. E são essas promessas de um novo mundo, de um novo lar, com a presença de Deus e de Cristo, é que também fazem os nossos corações vibrar hoje, e faz com que nós sigamos em frente, fazendo as escolhas corretas, seguindo rumo às mansões celestiais. Sabe, queridos, quanto mais, é um texto da irmã White lá no livro Testemunhos para a Igreja, diz que nesta vida devemos enfrentar terríveis provas e fazer grandes sacrifícios, mas a paz de Cristo é a recompensa. Seja forte e corajoso. Quanto mais escura for a noite, mais valioso será o amanhecer. Sabe, o salmista ele diz que o choro pode durar uma noite inteira de choro, mas quando amanhecer, o sorriso virá, queridos. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Moisés, ele sabia disso. O temor dele não era por ele mesmo, mas era pelo povo que ele guiou até ali. Mas é interessante que Moisés, Deus disse: sobe ao Nebo, que lá você vai ver a terra e depois você irá descansar com seus pais. Interessante isso, irmãos. E a próxima fase, e Moisés dormiu no Senhor ali, no Monte Nebo, né? Interessante isso. Mas, será que acabou a história de Moisés ali? Se encerrou? A Bíblia nos diz que não. E voltando um pouco, diz assim que a mãe biológica de Moisés, como foi esse preparo para esse homem, para esse líder, com uma liderança tão forte, e os textos bíblicos dizem que antes de Moisés nunca houve um líder, e nunca haveria um líder como ele, líder humano como ele. Ele era um homem que diz dele o texto bíblico, que ele era um homem manso, humilde. Irmãos, um homem que liderava mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Ele era um homem manso, um homem humilde. Eu fico pensando hoje que tantos líderes, inclusive os religiosos, inclusive líderes religiosos, para manter a sua autoridade, usam de estratégias maquiavélicas para com os seus subordinados, com os seus liderados, inclusive religiosos. E Moisés, ele era um homem manso, diz o texto bíblico. Mas de onde ele adquiriu isso? Como ele se tornou esse homem? Diz o texto que a mãe biológica de Moisés teve apenas 12 anos para transmitir os valores que o protegeram da exaltação,
de ser corrompido pelo pecado e de se tornar soberbo em meio ao esplendor e à extravagância da vida na corte lá do Egito. Esse texto foi retirado do livro História da Redenção, na página 8. 12 anos apenas de convivência com a sua mãe, Joquebede. Nós conhecemos a história, né? Certamente seus primeiros 40 anos foram passados com os reis da 18ª dinastia egípcia, Tutmés I, Tutmés II, e a rainha, que era irmã do rei, que era a mãe adotiva de Moisés, e que era a filha do rei Tutmés I. Mesmo assim, Moisés manteve a sua fé, mesmo com tudo isso contra, né, a sua fé, num país em que uma nação que era politeísta, que adorava várias divindades e tinha o seu rei como um deus, que era o faraó. Moisés, educado ali nas cortes, né, para se tornar, quem sabe, o futuro faraó. Mas Moisés havia aprendido dos anos que esteve com sua mãe. E é interessante, queridos, Moisés preferiu o Deus de Israel ao trono do Egito. Quando nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, vocês sempre nos sermãos que eu fizer, vocês me verão vir a este texto, a este capítulo da Bíblia, que tem como título geral a natureza da fé e os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento é conhecido como o rol ali dos heróis da fé. É um texto muito rico e que nos traz grandes exemplos para a nossa caminhada espiritual nesta terra. E Hebreus, no capítulo 11, o verso 24, diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, eu fico imaginando que no coração de Moisés existia uma saudade de um lugar que ele nem sabia qual era. O desejo de habitar em um lugar que não era aquele lugar ali onde ele estava. Eu não sei, querido irmão, querido amigo, se você já sentiu no teu coração esse desejo de habitar em um lugar. Se você já sentiu isso, de que este lugar onde você está não é o teu lugar, de que você tem saudades de algo que você ainda nem conhece, mas que está no teu coração. Muitos dizem que este vazio que às vezes está no coração das pessoas é um vazio do tamanho de Deus, que só Deus poderá preencher. E Moisés, ele tinha isso, ele vivia ali, mas ele não era dali. Ele estava naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Interessante. Tutmés III, o escolhido para reinar no lugar que poderia ter sido de Moisés, tornou o Egito a nação mais poderosa e civilizada da sua época. Foi também um grande construtor e nesse período oprimiu os escravos hebreus. Moisés e Tutmés III eram dois líderes no mesmo palácio. Ellen White deixa claro que Moisés era o grande favorito dos exércitos de Faraó.
mas as histórias tomaram rumos diferentes. Tutmés III preferiu o palácio, as riquezas, e Moisés fugiu para o deserto. Olha as escolhas, irmãos. Quero chamar a atenção de cada um de nós aqui para essa questão. Olha as escolhas que fazemos em nossa vida. Quando vejo esse texto, quando vejo essa questão de que Moisés preferiu o deserto e Tutmés III, o trono, a realeza, eu lembro lá de Abraão e Ló. Abraão poderia ter escolhido o lugar que ele queria, mas com experiência de vida, como homem de Deus, ele chegou, como educado que era, ele chegou com o seu sobrinho Ló e disse: ó, você está vendo aqui, pode escolher para onde você quiser ir. Se você for para a esquerda, para a direita, eu vou para a esquerda. Ou vice-versa, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha a escolha que Ló fez. Foi para proximidade da cidade, ali onde seria a sua perdição. Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu o outro lado. Queridos, nem sempre aquilo que é mais belo, que é mais confortável, que é mais cômodo, é a melhor escolha, principalmente nas questões espirituais. Nós devemos ter muito cuidado com o que iremos escolher. Sabe, queridos, eu fico observando na vida espiritual, e observando também muitas pessoas, muitos líderes religiosos aí, dizendo: olha, se você aceitar Jesus, pronto, acabaram os seus problemas, né? Onde é que isso está na Bíblia? Eu lembro de apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Paulo, quando Deus disse a Ananias: Ananias, vai lá e ora por Paulo, por Saulo, ainda era Saulo. Mas Ananias falou: mas Senhor, esse aí persegue o teu povo. E a resposta de Deus a Ananias, assim: Isaías, esse para mim é um vaso escolhido. Mas o que me impressiona disso, irmãos, dessa história, é que Deus poderia ter dito a Ananias: olha, ele vai se converter a mim e os problemas dele irão acabar, a vida dele será uma bênção. Mas não foi isso que foi dito de Paulo. Deus disse para Ananias: olha, ele é um vaso escolhido sim para mim, mas ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Se você for lá em Atos, você verá isso. Do apóstolo Paulo foi dito isso por Deus, por Cristo, para Ananias. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome, irmãos. A presença de Deus, a conversão a Cristo na nossa vida, não significa que não teremos problemas neste mundo, mas significa que Deus mesmo estará conosco em todos os momentos nesta caminhada rumo aos céus, irmãos. Esta é a promessa, não se engane. Você está passando por problemas difíceis? Moisés passou, Abraão passou, Jacó passou, Josué passou, Paulo passou, Cristo, Deus encarnado, passou problemas. E quanto problema, como nenhum outro. E nós não passaríamos? Mas atenção para o termo usado: passar. Passar, não ficar estático, porque os problemas virão, mas eles passarão em nome do Senhor Jesus. A promessa não é do irmão Eliésio, a promessa não é do pastor, não é do líder. A promessa é daquele que não pode falhar, daquele que jamais errou e jamais falhará.
Queridos, olha a escolha que nós estamos fazendo hoje. Moisés, ele escolheu ir para o deserto, enquanto o Tutmés III se tornou o faraó do Egito. Eram líderes no mesmo palácio. 2 líderes, 2 escolhas e 2 destinos. 2 destinos. Um lutou pelo poder, o outro aceitou o chamado para o serviço. Um escolheu o povo do Egito, o outro, o povo de Deus. Um escolheu o palácio, o outro, o deserto. Um escolheu exaltar o próprio nome, o outro escolheu exaltar o nome do Deus Altíssimo. Um escolheu oprimir, o outro escolheu libertar. Resultado: um tem o nome na história. Semana passada, nós vimos um grande evento que ocorreu lá no Egito. 22 múmias foram transportadas do museu do Cairo, que era o antigo museu lá do Egito, onde ficavam as múmias egípcias dos antigos faraós, com grande pompa, transmitido pelas TVs e redes sociais do mundo inteiro. E a múmia de Tutmés III estava lá, com o seu nome na história. Eu fiquei lembrando dessa questão, das escolhas que fazemos. Com grande pompa. Mas em 1889 foi encontrada a múmia, a tumba do rei Tutmés III. E ela já estava danificada, corroída pelo tempo e pelas bactérias e fungos e micro-organismos. Ele escolheu, e o seu nome está na história assim, mas morto. Moisés, por outro lado, ele escolheu a eternidade. Escolheu a eternidade. A memória de Tutmés III foi encontrada em 1889, já danificada. Mas a de Moisés, porém, foi ressuscitado e está no céu hoje. Queridos, esse é um exemplo grandioso, irmãos. Moisés tinha algo no coração dele, ele sentia que o Egito não era a sua nação, que o Egito não era o seu lugar, que não era ali que ele devia habitar para sempre. Ele sentia no seu coração que aquele não era o seu lugar. Hoje também nós sentimos no nosso coração, mais do que nunca, irmãos, e as coisas estão se afunilando cada vez mais, que este não é o nosso lugar, que este mundo não é o nosso lugar. E a saudade de uma pátria superior está aumentando cada vez mais em nosso coração. Quando nós vemos pessoas queridas sendo levadas por algo que nós nem vemos, que é um vírus, em quem nós vamos pôr a nossa confiança? Para quem recorrer? A quem recorrer? Para onde ir? Moisés fez a melhor escolha. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Decida também hoje, meu querido irmão, meu querido amigo que nos assiste nesta noite. Decida ficar ao lado de Cristo. Decida escolher a melhor parte, assim como fez Maria lá na casa de Lázaro e Marta, os 3 irmãos. Enquanto Marta estava ocupada com um monte de deveres transitórios, Maria se quedou aos pés de Cristo e ficou se alimentando da presença e da palavra e da comunhão com Cristo. Prefira comungar com Cristo diariamente. Não abandone nem por um momento, mesmo nos piores momentos da sua vida. Não abandone a leitura da palavra, o estudo da palavra, a oração, mesmo nesses momentos difíceis, mais do que nunca até, queridos, mais do que nunca, precisamos estar mais unidos em oração, mais unidos com Cristo. Mais do que nunca, a nossa fé precisa estar sendo moldada, fortalecida. Nós vivemos momentos de apreensão, mas eles passarão, porque aquele que prometeu não falha. A decisão é nossa, a decisão é minha e tua. E Deus, Cristo Jesus, Ele está de braços abertos para nos abraçar, para nos apoiar, para nos dar segurança, conforto e consolo. Sabe, queridos, mesmo que seja necessário pagar um alto preço, decida estar ao lado de Cristo sempre. Nós estaremos orando por você. Nos comentários aí, ponha o seu desejo de oração, o seu pedido de oração, aquilo que você gostaria que orássemos por você. Nós estamos orando, irmão, não porque sejamos melhores do que alguém, absolutamente, mas porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo, não daqueles que são justos por si mesmos, mas daqueles que são justificados por Cristo, que são lavados no sangue de Cristo, ela não volta vazia, ela tem o seu efeito, porque a oração não é para qualquer um, mas é para o Deus verdadeiro e fiel, que é o nosso Deus. Que nessa noite os nossos joelhos sejam dobrados na presença desse Deus maravilhoso. A promessa dele que ele virá e nos levará para um novo lar, assim como ele levou Moisés, depois de ter sofrido tanto, depois de ter caminhado tanto, mas ter sido fiel a Deus. Deus o colocou em um lugar maravilhoso, na sua presença, ao seu lado. Ele também, irmãos, ele deseja, ele está preparando um lugar diferente, um lugar maravilhoso, um lugar grandioso, para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Espírito Santo, que nós possamos suplicar pela presença do Espírito Santo na nossa vida mais do que nunca, e que Ele nos traga não só a cura física, mas a cura psicológica e espiritual acima de tudo. Um dia, queridos irmãos, o meu grande desejo é receber das mãos do Mestre uma pedrinha branca com um novo nome. Não mais Eliésio, mas o nome escrito por Deus. Gostaria, irmãos, o meu maior desejo é ver aqueles que eu perdi, meu paizinho e minha mãezinha, ano passado, para essa pandemia. Desejo vê-los no céu. A saudade é grande deles
e, acima de tudo, de Cristo. Eu fico pensando em pessoas que nós veremos lá, queridos. Estou dando estudo para uma família e a esposa lá do casal lá, ela perdeu uma criança e nós estávamos falando sobre o que acontece na morte, né? O estudo sobre a morte. E ela perguntou: irmão, será que eu vou ver meu filhinho? Com aquele brilho no olhar, né? Quando eu disse: sim, irmã, se você perseverar até o fim, se colocar nas mãos do Senhor, você verá seu filhinho será tirado da sepultura e entregue em suas mãos, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, que o nosso desejo, que o nosso coração arda de tanto desejo, que nós não venhamos a olhar para o lado e nem fazer as escolhas que não sejam a de estar ao lado de Cristo nesta caminhada. Que assim como Moisés, façamos as escolhas acertadas, confiemos em Cristo, que Deus estará conosco. A presença dele é garantida no nosso barquinho nesse mar da vida. Nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, para nós finalizarmos, vamos cantar com todo entusiasmo o hino 340 do Inário Adventista. Saudade, saudade do lar. Continuando o nosso louvor e a nossa adoração, vamos agora cantar o hino de número 340, Saudade. Estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar.
Neste momento, vamos orar para nós encerrarmos o nosso culto desta noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de adoração, de louvor, de comunhão com o Senhor, o qual o Senhor nos alimentou com a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos traz esperança, nos traz conforto e consolo aos corações. Pai eterno, abençoa o Teu povo, Senhor, os Teus filhos. São tantos pedidos, Pai, por cura, por consolo, por fortalecimento, Senhor. E nós queremos te suplicar, Pai, que o Senhor visite neste momento a casa, a mente e o coração de cada um dos teus filhos, Pai eterno, e que o Senhor leve o bálsamo, curador e sarador que só as tuas mãos têm, para cada um daqueles que estão enfermos, para aqueles, Senhor, que estão desempregados, Pai, leva a esperança de uma fonte de renda para a sua sobrevivência e supre as necessidades dos teus filhos, Pai eterno. Aqueles que estão sofrendo, Pai eterno, alguma enfermidade psicológica, como depressão, ansiedade, ó Senhor, o Senhor é o Deus que leva o conforto e o consolo, cura também em nome do Senhor Jesus. Ó Pai eterno, cada uma das necessidades, Senhor, supre dos teus filhos, sejam elas físicas, psicológicas, mentais ou espirituais. Dai-nos uma noite feliz ao teu lado, Senhor, onde quer que estejamos, que o teu trono, Senhor, seja sempre o primeiro lugar, o Senhor seja sempre o primeiro lugar no trono da nossa vida. Fica conosco, fica com teus filhos. São essas bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.